Bom dia, bom dia! Estamos iniciando mais uma aula, hoje é sexta-feira, nosso último dia letivo da semana, não é? O final de semana já está chegando, já está batendo na porta, aqueles dias, o sábado e domingo, onde vocês vão aproveitar para descansar, para brincar bastante, né? Realizar as atividades também que estão pendentes, porque quem tem atividade pendente tem que aproveitar até o final de semana para realizar essas tarefinhas, para ficar, tudo em dia, né? Tudo ok, não ter nenhuma atividade sem estar feita. Então, vamos levantar, vamos deixar a preguiça de lado, que chegou o momento de aprender, certo? De descobrir coisas novas. Hoje, nossa aula de ciências, nós vamos estudar sobre a germinação, descobrir como acontece, não é? Como os vegetais nascem, como eles se desenvolvem, o que eles precisam para viver. Porque os vegetais, assim como nós, são seres vivos também. Quando estão nesse processo, não é? Antes de vir para as nossas mãos, de vir para a mesa, para o supermercado, para as feiras, eles também têm vida. Quando estão ali plantados, não é? Na natureza, nas plantações, no cultivo, eles também são seres vivos. Então, eles necessitam de coisas, né? De substâncias, de cuidados para nascer, para crescer e para sobreviver até morrer também. Porque assim como os seres humanos, os vegetais também morrem. Nascem, crescem e morrem. Então, na aula de ontem, nós demos, né, continuidade ao assunto sobre as escolas e solicitei que vocês realizassem uma produção textual falando sobre a possível volta às aulas. Né? É um assunto que está sendo debatido, que está sendo comentado sobre o retorno ou não das aulas ainda este mês. Né? O governador do nosso estado, da Bahia, está falando sobre isso, mas ainda não tem nenhuma certeza, não há uma confirmação. Né? Porém, como nós estamos trabalhando sobre esse conteúdo em geografia, sobre as escolas, eu solicitei, né, que vocês fizessem uma produção com esse tema, falando sobre o que vocês esperam para esse retorno, se acontecer agora, esse mês, né, esse ano ainda, ou no próximo ano. Como vocês acham que vai ser esse retorno escolar? O que vai ter de diferente, o que vai ter de parecido, de igual a como era antes, não é? O que vocês sentem falta, quais são as metas, quais são os planos de vocês para esse novo ano, né? Porque, de certa forma, vai sim ser diferente. Porque está acontecendo uma pandemia ainda, não estamos livres dessa pandemia, infelizmente, mas cremos que em breve estaremos livres, porém, ela ainda existe, ainda é necessário ter certos cuidados, não é? Com a nossa proteção, usar máscaras ainda estamos aguardando a vacinação de toda a população, os professores mesmo, nós professores tomamos apenas a primeira dose da vacina ainda. Então, aqui na nossa cidade, muitas pessoas não tomaram vacinas ainda, tomaram até 40 anos. As pessoas de 40 anos estão tomando agora, porque também houve uma falta de vacina na cidade. Então, está sendo complicado, então não pode deixar os cuidados de lado, né? Temos que continuar nos cuidando, nos protegendo, para assim protegermos nossa saúde, nosso corpo e também aqueles que nós amamos, né? Então a produção de ontem foi sobre esse assunto, sobre o retorno escolar, como vocês imaginam, quais são os planos de vocês, como vocês acham que será este retorno, as mudanças, né? Os cuidados que teremos, ou se você acha que já quando retornar já vai estar tudo normal, né? Você vai poder abraçar o coleguinha, a pró, brincar junto, comer junto, como você imagina que vai ser essa volta às aulas, certo? Então, quem não realizou ainda, realize a produção e me envie, porque toda produção realizada vale conceito, vale nota, certo? Para no final do ano fazer essa soma e realizar a aprovação de cada um, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa atividade de hoje, tá certo? A nossa aula sobre germinação, sobre o desenvolvimento dos vegetais. Hoje também a prova vai propor uma experiência para que vocês realizem, tá bom? Para que assim possam observar de perto esse processo de germinação no crescimento de um vegetal. Então vamos lá, abram os livros de ciências na página 73 para iniciarmos aqui a nossa leitura e a nossa atividade de hoje. Os vegetais têm vida.
Como os vegetais nascem? Você sabe como os vegetais nascem? Como esse processo de nascimento de um vegetal? Os vegetais nascem através da plantação das sementes, né? Do cultivo das sementes. É assim que nascem os vegetais. Muitas vezes o humano não é a pessoa que vai lá cultivar, que vai plantar, arar aquela terra, regar, e outras vezes a própria natureza se encarrega de fazer isso. Vamos descobrir como acontece esse nascimento, esse desenvolvimento dos vegetais? Então vamos iniciar aqui a leitura. Você já sabe que os vegetais, assim como os animais, são seres vivos. Eles nascem, crescem, alimentam-se, respiram, são capazes de se reproduzir, dando origem a seres semelhantes a eles e morrem. As sementes são responsáveis pela reprodução dos vegetais. O nascimento da planta a partir da semente chama-se germinação. Quando dizemos que a semente germinou, significa que a planta nasceu. Estão vendo aí? Como a Pró falou para vocês no começo aqui da nossa explicação, as plantas, os vegetais, assim como nós, como os animais, também são seres vivos. Eles nascem, crescem, se alimentam, respiram, se reproduzem, não é? Fazem surgir novos vegetais semelhantes a eles e também morrem, né? Então, os vegetais passam por todas as fases de desenvolvimento, assim como nós, assim como eu, como você, como um cachorrinho, um gato, né? Qualquer animal, os vegetais também são assim. E esse processo de germinação significa, não é, que o vegetal, que a planta nasceu. Agora, vamos ver como acontece esse processo. Observe a representação das etapas da germinação da semente da ervilha. Aqui, como podem ver nas imagens, está representado aqui esse processo, não é? Cada etapa desse nascimento, dessa germinação da semente da ervilha, né? E aqui diz o seguinte: a semente precisa de algumas condições para germinar: água, ar, luz solar e terra fértil. Terra fértil significa um tipo de terra adequado ao plantio, ou seja, não pode ser qualquer terra. Não é qualquer terra que vai fazer germinar, nascer um vegetal, uma planta. Tem que ser uma terra adequada, uma terra fértil. Além disso, precisa estar em um ambiente com temperatura adequada à sua germinação. Então, como podem ver, não é? Existe todo um processo, toda uma questão, não é simplesmente plantar e deixar lá, né? Colocar ali a semente e deixar que ela nasça sem regar, sem ter o cuidado de observar. Então precisa ter todo esse cuidado. As sementes, assim como nós, precisam de cuidados também. As plantas, os vegetais, não é? Como diz aqui, precisa de água, ar, luz solar e terra fértil para germinar. Se não tiver esses itens, não é? Ela não vai germinar, esse vegetal, essa planta não vai nascer, não vai desenvolver e crescer para assim gerar, não é, os alimentos, os frutos ou qualquer outro elemento que esse vegetal produza, não é? Então precisa ter todo esse cuidado e a experiência que faremos hoje será exatamente para observar e colocar em prática esses cuidados, certo? Então, vocês sabem que as sementes podem ser utilizadas de diversas formas. Existem também sementes que nós podemos comer, consumir, como por exemplo o feijão. Você sabia que o feijão é uma semente? O feijão, o arroz também é uma semente, né? O milho também é uma semente. Então, como a semente da linhaça também, que é muito bom para o nosso organismo, né? Também é um alimento e é uma semente, certo? E existem vários outros tipos de sementes que podem ser consumidas. Semente de abóbora, né? Chia, são vários tipos e que nós podemos consumir, nos alimentar delas também. E não apenas do fruto em si. E já que falamos em frutos, existem muitos frutos que possuem diversas sementes, muitas sementes dentro deles, não é? Como por exemplo o mamão, a melancia, o melão. E também tem aqueles frutos que possuem apenas uma semente, como o abacate,
a cereja, a azeitona, possui apenas uma semente e não várias, como esses outros frutos, como o tomate, por exemplo. Vocês já viram quantas sementes um tomate possui? Não é? Então, a nossa atividade também vai falar sobre isso, sobre os frutos, aqueles que possuem mais sementes, aqueles que possuem poucas sementes, não é? Vocês vão falar também sobre esse processo de germinação que é necessário para o desenvolvimento de um vegetal, de uma planta, e também sobre as sementes que nós podemos consumir, tá bom? Então vamos lá, abram aí na página 77 para lermos as primeiras questões que vocês terão que responder hoje. Página 77. Alguns frutos, como o tomate, têm muitas sementes. Outros, como o abacate, têm apenas uma semente. Escreva o que se pede. A. Fruto com apenas uma semente ou um caroço. Aqui, como falam, né? Fala do abacate, que possui apenas uma semente, né? Ou um caroço. Mas, nesse caso, você não vai falar sobre o abacate, pois já está sendo dito aqui na nossa atividade, não é? Então, você vai ter que dar exemplo de outro fruto que possua apenas uma semente ou apenas um caroço. Assim como também um fruto que possua várias sementes. Aqui fala sobre o tomate. Você vai ter que dar exemplo de outro fruto que possua várias sementes, assim como o tomate, tá bom? 2. O que as sementes precisam para germinar? Lembra que nós vimos agora, na leitura do texto, sobre o que é necessário para que uma semente faça essa germinação e se torne um vegetal? Quais itens são necessários? O que é preciso para que essa germinação ocorra? Você vai dizer aqui. Número 3. As sementes que podemos comer. Encontre no diagrama algumas dessas sementes. Eu também falei sobre isso com vocês, não é? Durante aqui a explicação sobre essas sementes que podem ser consumidas, que nós podemos comer, não é? Então, algumas delas estão aqui nesse diagrama e você vai procurar e circular essas sementes, tá certo? Vamos para a próxima atividade, também sobre este assunto. Na página 161. Página 161, o mundo vegetal. Certo? Enquanto vocês realizam a atividade, vocês podem dar uma pausa no vídeo, tá bom? Para logo após realizar as primeiras questões, dar continuidade. Ou vocês podem assistir a aula inteira e só após toda a explicação, toda a leitura das questões, realizar as atividades. Fica a critério de vocês, dependendo da escolha, como você acha que é melhor, como você vai aprender melhor, tá bom? Então vamos lá, iniciar aqui a leitura da página 161. Conheça a história sobre a vida de um ipê. A vida de um ipê. Hoje este ipê é uma bela árvore, copada e alta, mas ela já foi bem diferente. Quando chegou a esse lugar, era uma semente bem pequena. Veio sendo trazida pelo vento. Ficou dentro do solo, recebendo água da chuva. Cresceu para o alto, em busca da luz do sol. Cresceu muito e quando chegou à fase adulta, surgiram as primeiras flores, os frutos e dentro desses frutos as sementes. Estão vendo que interessante? Assim como eu falei no começo da aula, não é? Que alguns vegetais, algumas plantas nascem pela plantação. Quando alguma pessoa vai lá, planta, não é? Faz aquela germinação, faz todo o processo para que essa planta germine, rega, né? Tem todo aquele cuidado. Mas também existem os vegetais e as plantas que nascem naturalmente sob o efeito da própria natureza, né? Como no caso aqui do ipê. Esse ipê que nasceu por conta do vento. O vento trouxe essa semente, né? E ela foi regada pela água da chuva. Recebeu a luz do sol. Então, por isso que ela germinou, ela nasceu, reproduziu e se desenvolveu dessa forma. Naturalmente, diferente daquele ato, não é? De cultivar, de plantar a semente. Então, já é um tipo diferente, não é? De germinação, tipo diferente de cultivo, é o cultivo natural, feito pela própria natureza, a ação da natureza. Agora, vamos fazer aqui, olha,
uma cruzadinha, resolver esse diagrama, essa cruzadinha, de acordo com essas questões abaixo, que está ligada a esse processo de germinação e sobre a vida deste IP, que nós lemos aqui na página 161. Após ler o texto, resolva o diagrama. Aqui, como podem ver, existem os números e esses números indicam qual questão deve ser respondida aqui nos quadrinhos. Número 1. Cor das flores da árvore do texto. Vocês vão voltar aqui e observar qual é a cor das flores dessa árvore. Você vai escrever aqui onde indica o número 1. Número 2. Parte do vegetal geralmente perfumada. Qual é a parte do vegetal ou da planta que é perfumada, que tem perfume, certo? Existem vários perfumes com esse cheiro, com essa inspiração, perfume com cheiro, com aroma de... Qual é a parte que é perfumada? 3. Ao germinar, é o que a planta busca ao sair do solo. O que a planta busca ao sair do solo? Quando ela germina, quando ela começa a brotar. Número 4. Antes de virar uma árvore copada e alta, a árvore do texto era uma... O que ela era antes de germinar, de brotar, de virar uma árvore copada, com copa, com flores e frutos, antes de ficar alta? O que ela era? 5. Nascimento de uma planta a partir de uma semente. Qual o nome desse processo? Nós estamos falando desde o começo da aula, para eu já repetir esse nome várias vezes. Então, qual o nome? O nome é nascimento de uma planta a partir de uma semente. O que é isso? Número 6. Nome da árvore do texto. Esse texto que acabamos de ler aqui, qual o nome dessa árvore? Número 7. Substância necessária para o desenvolvimento da semente. Nós vimos que a semente precisa de algumas substâncias, algumas coisas para ela crescer, ela desenvolver, para germinar, como a luz do sol, terra fértil. O que mais é preciso? Número 8. Uma das condições necessárias para que ocorra a germinação. Olha, a Pró também já falou isso aqui, viu? Falou agorinha sobre qual é a condição necessária para que ocorra a germinação. É preciso algo adequado, para que essa plantinha desenvolva, para que ela cresça. Então, você vai ter que preencher aqui esses quadrinhos do diagrama, respondendo essas questões. Que as respostas serão encontradas tanto no primeiro texto que nós lemos, sobre esse processo de germinação, quanto nesse texto sobre o IP, tá bom? Lembram que nós falamos sobre aqueles frutos que possuem muitas sementes e também aqueles que possuem apenas uma semente? Então agora chegou o momento de voltarmos nesse assunto, tá bom? Na questão da atividade anterior, vocês deveriam escrever, o nome de um fruto que possua várias sementes, muitas sementes, e o nome de um fruto que possua apenas uma semente ou um caroço. Agora é o momento de identificar através das imagens, as imagens de frutos, para que vocês identifiquem aqueles que possuem muitas sementes e aqueles que possuem apenas uma semente. Então vamos lá, na página 163, tá bom? É só virar aí o livro. Na página 163, a questão é a seguinte: circule de amarelo os frutos que têm apenas uma semente e de vermelho aqueles que têm muitas sementes. Então, vocês vão circular de amarelo aqueles frutos que possuem apenas uma semente, que tem apenas uma semente, e de vermelho aquele que possui muitas sementes. Vamos ver quais são os frutos que tem aqui? Temos a imagem de um mamão, um melão, a melancia, tomates, pêssegos e abacates. Então, desses frutos aqui, quais são aqueles que possuem muitas sementes? E quais são aqueles que possuem apenas uma semente? Você vai identificar e circular com a cor que está sendo solicitada, amarelo ou vermelho. Entenderam? Então, agora vamos falar sobre a nossa experiência. Vocês,
Alguns de vocês já devem ter realizado experiências assim com plantio, plantando feijões, não é? Agora nós vamos plantar uma semente diferente, plantar milho de pipoca. Vocês sabiam que aquele milho de pipoca que vem no saquinho no supermercado, né, que nós fazemos aquela pipoca gostosa, cheirosa, ela pode germinar? Pois é, ela pode germinar e ali fazer brotar as plantinhas, um novo vegetal. Então a experiência de hoje é assim. Vocês vão pedir ao papai ou à mãe para providenciar alguns grãozinhos de milho de pipoca, pode ter na casa de vocês, não é? Providenciar alguns grãozinhos, ou quem não tiver o milho de pipoca, pode fazer com feijão também, certo? Alguns grãos de feijão, algumas sementes, 4 ou 5 sementes, certo? E um copinho descartável, um potinho de manteiga, um potinho de iogurte, qualquer potinho plástico que você possa fazer isso. Um pouquinho de algodão, certo? Para forrar o fundo desse potinho ou desse copo. Mas antes de colocar, você vai umedecer, molhar um pouquinho este algodão, tá bom? Para que essa semente possa germinar. É muito importante que ela receba água, certo? Então, para que essa experiência funcione, você vai precisar umedecer, molhar um pouquinho este algodão e colocá-lo no fundo desse potinho plástico ou do copo descartável. E em cima desse algodão umedecido, você vai colocar as sementinhas separadas. Não pode colocar ali todas juntas, uma pertinho da outra. Tem que ser com um certo espaço, um distanciamento entre cada semente. E assim você vai observar como vai acontecer esse processo de germinação. Se ele vai acontecer, não é? Lembrando que é preciso manter esse algodão sempre úmido. Não é para molhar, encharcar o algodão, encher de água. Não, é apenas para colocar um pouquinho de água para que ele possa ficar úmido e assim essa semente possa ter acesso à umidade para que ela desenvolva. E quando começar a brotar, né, essas plantinhas, essa graminha do milho, essa graminha pode servir também de alimento para os animais, né? Para os gatos, coelhos, eles se alimentam dessa plantinha que vai sair dali, certo? Então, se você gostar dessa experiência, se fizer e der certo, você também pode repeti-la num recipiente maior e quando brotar, utilizar para dar para os seus bichinhos se alimentarem. Eles comem ali direto daquele potinho, daquele recipiente. Bom, faz muito bem para a saúde do animalzinho, para o funcionamento do seu intestino também, certo? Mas lembrando que apenas os animais, certo? O gato, o coelhinho, pode se alimentar direto daquela plantinha que vai nascer, certo? Então, você vai fazer esse processo, essa experiência e vai registrar, pode ser com desenhos, pode ser por escrito, o desenvolvimento, certo? Como acontece, as diferenças, as mudanças que você vai percebendo ao longo dos dias, até que essa plantinha cresça um pouquinho, que brote, certo? Essa plantinha dessa semente. Então, você vai fazer esse registro no caderno, com desenhos, escrito, olha, tal dia, colocar a data, eu observei que aconteceu tal coisa, tal dia eu molhei a plantinha, eu molhei a semente e apareceu o primeiro brotinho, tá bom? Então, não é simplesmente deixar lá, tem que ter todo o cuidado, molhar, umedecer aquele algodão, certo? Quando começar a brotar também, molhar essa plantinha, deixar no lugar onde tenha luminosidade, deixar tomar um pouquinho de sol, alguns minutinhos, depois tirar, para que não fique o tempo todo no sol, tá bom? Então, você vai ter todo esse cuidado para que esse processo de germinação possa ser observado por você, tá bom? Então, lembrando que quem não tiver o milho de pipoca em casa, pode utilizar os grãos, as sementes do feijão para realizar essa experiência também, tá bom? Ao final, eu quero que vocês me enviem as fotos, tá bom, desse processo. É bom também registrar, né, dia após dia, ou de 2 em 2 dias o processo, como essa plantinha está se desenvolvendo, como está acontecendo essa germinação, tá bom? Para que eu possa ver o trabalho de vocês e ficar ciente do cuidado, né? Quem está tendo cuidado com sua plantinha, quem não está cuidando tão bem, quem a plantinha está desenvolvendo mais rápido, tá bom? Então, realize essa experiência
e me envie os registros, as anotações de vocês, tá legal? Então, a nossa aula está encerrando aqui. Tenham todos um ótimo final de semana, aproveitem o sábado, domingo, tá bom? Brinquem bastante, realizem as atividades para não deixar tudo para cima da hora, tá bom? Porque segunda-feira nós estaremos aqui juntos novamente para ter mais uma aula e mais atividades, tá bom? Então, por isso não é bom deixar a atividade acumulando, para quando chegar na semana que vem, tem um monte de tarefa e ficar, ai meu Deus, o que é que eu faço, não é? Eu tô cansado, então é bom adiantar, olha, aproveitar o tempo livre para realizar tudinho e ficar tudo certo, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Um grande beijo, tchau, tchau.